Eu estava já na outra semana, essa semana, com uma ilustraçãozinha na cabeça e não saía essa ilustração da minha cabeça a respeito de um homem. Eu já contei essa ilustração aqui algumas vezes, de um homem que ele estava com uma Brasília, era uma pregação, isso eu ouvi da pregação de um pastor, então não sei onde é que aconteceu e não sei quem é esse homem, né? Mas ele estava à noite andando no interior e de repente o pneu furou e ele não tinha como prosseguir e ele não tinha o estepe. Ele sabia ali onde ele tinha parado que tinha um homem que morava naquela redondeza, mais acima. E ele resolveu ir atrás daquele homem, e aquele homem tinha uma Brasília, então dava para pegar o pneu. E aí resolveria tudo. Mas ele também sabia da fama daquele homem, que era um homem muito chato, muito implicante, muito ranzinza. E ele já foi subindo o caminho a pé, e já foi pensando assim, mas se ele falar, por que você não anda com o estepe? E se ele falar assim, por que você anda à noite? Aqui tem poucas casas, é perigoso. Por que você coloca em risco a tua família, a tua vida? E aí ele foi pensando em tudo que aquele homem podia colocar para ele. Quando ele chegou e bateu na porta, e aquele homem enorme, abriu a porta, ele disse, bom, eu não sei o que o senhor está pensando, o que o senhor vai falar, mas o senhor pode ficar com o seu estepe, eu não quero mais saber dele. E desceu o morro e voltou para o seu carro sem estepe, sem pneu, não sei o que ele fez também. Mas ele estava armado. Ele estava cheio de pensamentos e ele precisava se desarmar. O não ele já tinha. Ele precisava lutar pelo sim. E ele não soube lutar pelo sim. Jesus ele fala assim, que a boca fala o que o coração está cheio. E às vezes a gente enche o nosso pensamento, o nosso coração, de pensamentos vãos. E a gente se coloca em situações mais complicadas, em conflitos, em respostas impensadas, precipitadas. Jesus fala que Pedro era uma pessoa assim, que muitas vezes agiu precipitadamente, falava precipitadamente, impensadamente, ainda que ele estava sempre na presença de Jesus. Ele teve a oportunidade de andar sobre as águas, ele afundou, a gente sabe também dessa parte, mas ele foi aquele discípulo que andou nas águas. Então a gente não precisa ter um pensamento tão negativo assim. E quando a gente tem um pensamento tão negativo, a gente acaba influenciando os outros nisso. E é um peso que os outros às vezes têm que carregar que não precisavam. Então, uma pessoa muito negativa, quando vai falar, fala tudo que é negativo. E ela é pessimista e ela está a um passo de uma depressão também. Porque a depressão tem muito a ver com todo esse pensamento negativo. Então, eu queria meditar um pouquinho sobre isso e até a gente podia pensar assim, mas eles estavam chorando diante da palavra. Eles estavam pranteando, eles estavam comovidos pela palavra de Deus. E aí os sacerdotes disseram para que eles não eram para chorar, que não era para prantear, que era tempo de regozijar. Veja, às vezes a gente não entende bem. E a gente podia dizer assim, mas por que os sacerdotes foram cortar a liberdade deles? Porque eles podiam bem chorar. Como o choro faz bem, como o pranto faz bem. Poderia desabafar, podia jogar todas aquelas mágoas fora. Mas os sacerdotes, eles estavam querendo coordenar, dar o norte para aquele povo.
Se você olhar para o capítulo 1, volte ali um pouquinho no capítulo 1 de Neemias. O verso 3. Então veio as notícias como é que estava Jerusalém antes de haver todo esse trabalho de Neemias. Então foi lá no início. As notícias eram assim, no verso 3. Os restantes que não foram levados para o exílio, e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então agora estava havendo a restauração, o conserto da cidade. Aquelas pessoas estavam sendo chamadas e elas estavam ali animadas para reconstruir os muros, para consertar tudo. E naquele dia, no livro de Neemias, no capítulo 8, era um dia de leitura da palavra de Deus. E eles passaram lendo as Escrituras e explicando as Escrituras. Eles iam lendo versículo a versículo e explicando versículo a versículo, desde manhã até de tarde. E diz o texto que eles ficaram em pé, ouvindo as Escrituras o dia inteiro e não se cansavam. Eles estavam atentos às Escrituras. No entanto, na medida que eles iam ouvindo as Escrituras e as explicações, aquilo ia mexendo com eles. Porque o próprio profeta Jeremias tinha dito que aqueles que quisessem fugir para o Egito iam sofrer fome, miséria, doenças, iam sofrer a espada. Quem fosse levado cativo para a Babilônia seria salvo, mas todos que quisessem escapar, fugir de um jeito para a montanha, porque de uma certa forma, naquele tempo de muitas guerras como essas, o mais comum era fugir para as montanhas. O mais comum era fugir para um outro país que acolhesse. Assim como os ucranianos fugiram para muitos países e alguns vieram até para o Brasil. Não é assim? É o mais fácil. Só que nesse caso, Deus tinha dito através do profeta Jeremias, que nesse caso, a vergonha de se entregar à Babilônia, o vexame de se entregar, o desprezo de se entregar, era uma forma de eles pisarem sobre o orgulho, e eles não fugirem, se entregarem, se renderem. Aí o profeta Jeremias diz que lá na Babilônia eles iam morar em casas que eles não construíram. Eles iam poder plantar parreiras, eles iam poder fazer vinho, eles poderiam ter azeitona, que Deus ia cuidar deles lá na Babilônia. O contrário da natureza. Da natureza, o normal era fugir para as montanhas, era fugir para um outro país amigo, como o Egito. Mas Deus disse, vocês não vão poder fazer aquilo que é normal, assim como numa encrenca, o normal é, se o Alex falar um pouco duro comigo, eu respondo mais duro ainda. Porque esse é o normal, mas Deus queria o anormal. E Deus estava falando a respeito de um tempo de disciplina. Deus disse, vocês vão ficar 70 anos na Babilônia. E quem fugir para o Egito, e quem fugir para esses lugares também vai ser 70 anos, mas vai sofrer. E era exatamente isso que estava acontecendo. Eles estavam na miséria, na vergonha, no desprezo, sendo rejeitados, enxotados, criticados, zombados pelas pessoas. E tanto que foi em grande sofrimento que eles estavam reconstruindo os muros, mesmo com a autorização do imperador. Mas assim, as pessoas que estavam por ali, elas não concordavam, elas zombavam, elas criavam motim, armadilhas contra Neemias e aquela gente.
Agora no capítulo 8, eles estão lá, ouvindo a palavra, eles estão lá empolgados com a palavra, mas de repente eles começam a chorar, chorar, chorar. E aí o sacerdote diz: vocês parem de chorar. Agora não é tempo de choro. Agora é tempo de alegria e regozijo. Eu vi uma freira falando assim: gordura e doçura, próximo da sepultura. Não sei se vocês já ouviram essa frase. Veja, aqui os sacerdotes disseram: agora é tempo de comer gordura e bebidas doces, para alegrar o coração. Né? Vem o Alex e assa uma carne, aquele cheiro vai acabando com quem está por perto, né? Porque assar uma carne, e isso provoca mesmo, a gordura, ela tem esse poder, ou mesmo quando está fritando, ou quando está assando, tem um poder de sedução e atração. E Deus estava dizendo: agora é um tempo de regozijo. É como se Deus estivesse dizendo assim: pare com isso. Pare de se entristecer. Porque eu acredito assim que eles vieram, cada um com sua história. Tinha gente que tinha muita história de sofrimento. Tinha gente que tinha perdido filhos. Tinha histórias de enfermidade, de miséria, como diz o versículo, de vexame. Cada um tinha uma história para contar, de derrotas, de teimosias, de pecados, e que agora, diante da palavra de Deus, houve assim um quebrantamento, houve um choro, mas o discurso podia ficar só em torno, e o foco dos olhos deles podia ficar só em torno dos sofrimentos, e a pessoa começar a se achar que precisa da compaixão dos outros, porque eu sou sofredor, porque eu só apanho na vida, porque ninguém gosta de mim, porque ninguém me ama. E eu acredito assim que a palavra dos sacerdotes era dizer: pare, chega disso. Vamos dar uma volta por cima em tudo isso, né? Vamos modificar. Deus já tem perdoado vocês. Deus está agora querendo restaurar vocês. Tire o foco dessas tristezas. Comece a colocar o foco nas alegrias. Veja, se Ele perdoou, vocês não precisam viver mais no passado. Vocês não precisam mais viver nas derrotas. Vocês podem olhar para frente. A Bíblia diz assim, de você olhar para o autor e consumador da fé. Olhando para frente, porque se vocês ficarem olhando para trás, vocês vão ficar lamentando. E com o tempo vocês vão murmurar. E a murmuração é pecado. Então, é uma forma de trazer o norte para casa. O pai e a mãe precisam fazer isso. O pastor precisa fazer isso. Trazer esse norte e dizer: vamos parar. Eu lembro que uma vez eu estava muito triste aqui na igreja. A igreja estava muito triste e a gente fez uma programação muito animada, um culto de amigo muito animado. Tira aquele clima de tristeza que não é necessário, que não é importante, né? É como aquele filho que está muito chateado com o pai, porque o pai é muito rigoroso, é muito ruim, muito bravo, nada que ele faz o pai concorda, tá bom, sempre está faltando alguma coisa, nunca está bom, nunca é suficiente o que ele faz, e ele está frustrado com o pai. E aí a gente conversando com esse jovem, a gente começa a dizer assim: você entende que ele cobra porque ele te ama? Ele te cobra porque ele quer que você seja melhor do que os outros. Às vezes aquela mãe que tem a filha em casa, daí tem uma outra jovem que vem morar junto. A filha, a mãe grita e diz: 7 da manhã você tem que estar de pé.
Mas para aquela que vem de fora, ela deixa dormir até as 10, porque não é filha. Mas aquela que é filha, não, você levanta às 7 porque você tem que estudar e eu quero que você tenha uma vida diferente dos outros e passe no vestibular, passe em concurso, passe naquilo. E aí ela exige, aí às vezes dá briga entre a mãe e a filha. E se a pessoa começa a colocar só o foco e vai tendo mágoas, se dá vida às vagas. Como é que é o hino que nós cantamos assim? No início, qual que é a primeira frase? Se com desalento, julgas tudo vão. Quer dizer, vem tempestade, vem uma onda, te derruba, daí vem outra onda, te derruba, te dá um caldo. Depois ele fala assim, da mágoa. Ele não fala sobre a mágoa? É triste a tua mágoa, o teu lidar. Se com desalento, com desânimo você julga tudo, tudo o quê? Tudo vão, sem sentido, não tem graça, não tem valor, que adianta? A pessoa colocou o foco aonde? Nos problemas, e está colocando o foco nos problemas, assim como o povo naqueles dias estavam colocando o coração no passado, no sofrimento do passado, ainda carregando aquele passado, e estavam chorando em vez de se alegrar pelo perdão. É como os 10 espias, quando foram espiar a cidade de Jericó, eles viram gigantes. E eles voltaram dizendo, desesperados, que não tinha como vencer. Que eles eram gigantes, que aquela terra era uma terra árida, uma terra que comia e devorava os adversários. E que eles eram como gafanhotos diante daqueles gigantes. Quando a pessoa fica olhando demais para os problemas, ela chega uma hora e diz assim, bom, o senhor pega aquele step e aquele pneu e faz o que o senhor quiser com ele. Por quê? Porque não chegou a uma conclusão. Ele fica colocando os olhos no problema, e ele fica fazendo um altar do problema, e o problema fica enchendo o seu coração, e ele se vê como gafanhoto, e o problema se torna um gigante. Mas se a pessoa olhasse de fato como Josué e Caleb disseram, Deus disse que nós íamos ter Jericó nas nossas mãos, o Criador disse, então nós precisamos crer. Gente, aquele povo saiu do império do Egito, eles tinham mais de 1.500.000 homens. Jericó não era nada perto daquela gente. E eles se viam como fracotes perto de Jericó. Por quê? Porque tinha gigantes. Porque as muralhas tinham 7 metros de largura. E aí? O que é isso para 1.500.000 homens? Para Deus que estaria dizendo para eles, eu te dou na mão de vocês. Eu abençoo e dou, mas assim, a gente tem a tendência de olhar para a dificuldade e tornar ela maior do que ela é. Jesus disse, se a pessoa tivesse fé realmente, ela ia dizer ao monte, arranca daqui e lança-te para lá. Enquanto os homens ficam olhando o monte, e ficam vendo um monte muito grande, muito problema, difícil de enfrentar, aí nunca lança esse problema no mar.
Porque não tem fé. E sem fé é impossível. Mas precisa mudar o foco. Em vez de ficar olhando para o monte, e olhando para o monte, Jesus disse, diga ao monte, arranca-te. Perceber, é você, carne, que está falando. É você, diabo, que está falando. Você não tem parte comigo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Lá em Hebreus 12 ele fala assim, de uma raiz de amargura que a gente aceita no coração. O hino também estava falando da amargura. Mas lá em Hebreus 12 diz assim que aquela amargura, ela tem uma raiz. E ela vai fundo. E quando você tem que arrancar, às vezes fica um pedaço dela lá, que vai inflamar. Ou quando arranca, às vezes arranca outras coisas junto. Então, arrancar uma amargura com raiz e tudo não é uma coisa fácil. Vocês sabem, eu acredito que tem muitos aqui que têm histórias sobre fazer tratamento de canal. Como é problemático o tratamento de canal. E sempre alguém tem uma história triste sobre isso. Raiz de amargura é assim. Raiz de amargura, aquele ressentimento, é assim. Muito bem. Eu queria chamar a atenção para mais uma coisa e eu quero terminar. Vocês perceberam que eles estavam atentos o tempo todo à palavra. E eles tinham padecido demais. É como se uma família viveu muito tempo sem água e agora tem água. Então a coisa mais importante que existe na terra é a água. Mas o que acontece dali 5 anos, quando continua tendo água? 10 anos, tem água da torneira, tem água da caixa, tem água do rio, tem água disso, tem água daquilo, e começa a chover bastante. O que começa a acontecer? A gente começa a não dar valor para a água. No tempo da dificuldade, no tempo de ter mais miséria, a gente dá valor para aquelas bolachinhas que a mãe faz. A gente dá valor para aquela bolachinha Maria. Mas no tempo da fartura, a gente começa a escolher, as crianças começam a escolher aquela São Luís, aquela Demarca, da Nestlé. Não é assim? Assim também acontece em relação à fé, sabiam? Eu queria que a gente abrisse lá em Malaquias. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Então, se você for lá em Mateus, Marcos, volta, daí você já vai achar. É Malaquias. Malaquias capítulo 2. Vocês acharam? Vamos ver o verso 13. 2:13. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Veja, aqui, não muitos anos depois de Neemias, mas já num tempo que tinha água encanada, já tinha a igreja arrumada, já tinha os sacerdotes, já tinha as casas, já tinha muita coisa boa já. Já era o tempo das bolachas da Nestlé, né? Era aqui. O que aconteceu nesse tempo, alguns anos depois?
Por que que eles já não estavam mais fazendo assim, aquela mesma atenção à palavra? Por que que eles já não estavam mais tão atenciosos, tão fervorosos, tão animados? Por que que diz o texto que eles choravam com lágrimas, gemidos, mas que Deus não atentava para aquilo que eles oravam? E eles perguntaram: por que, Senhor? Aí o Senhor responde, isso no verso 14, vamos ler? E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então ele está falando de que Deus olhou para a pessoa e viu que ele tinha casado com uma jovem e que ela era companheira de fé, de aliança com Deus, só que os anos passaram. Ela agora não tinha mais 25 anos. Agora ela está com 50. E durante esse tempo, esses outros 25 anos, ele já andou paquerando uma outra moça. E Deus está dizendo assim: você foi desleal. Você teve um caso com essa outra moça e você foi desleal com a tua mulher, da tua mocidade. Por isso eu não olho tuas lágrimas. Eu não olho o teu choro. Eu não olho o teu pranto. Porque eu enxergo a tua deslealdade. E assim, veja como é triste essa parte, porque no verso 17, tem uma palavra ali: enfadais o Senhor com vossas palavras. Deus já estava enfadado, cansado de ouvir as palavras de oração, porque eram só palavras da boca para fora, mas que a vida não condizia com aquelas palavras tão bonitas. Então, ele trata de outros assuntos. Ele diz assim: quando vocês vêm trazer as ofertas, quando você traz a ovelha para o sacrifício, você escolhe aquela que é manca, aquela que é cega, aquela que é aleijada, aquela que está machucada. Porque vocês estão descartando ovelhas. Quando vocês dão para mim, vocês estão dando aquilo que é descartado. Porque vocês não estão dando com o coração. E no primeiro capítulo de Malaquias, ele já questiona assim: em que Deus nos tem amado? Veja, a diferença que era quando eles estavam reconstruindo, e Deus estava tirando eles da miséria, do vexame, da vergonha. Alguns anos depois, quando todas as coisas estavam tudo normais, como de repente Deus já passou a ser não tão importante, porque eles tinham as coisas, não precisavam mais de Deus. Na hora de trazer o dízimo, eles retinham o dízimo. Os sacerdotes, na hora de dar um bom testemunho, não davam um bom testemunho. Deus reclamou que isso fazia muita gente errar por causa desse mau testemunho. E eu quis ler esse texto de Malaquias e falar a respeito dele, para a gente ter uma ideia. Por que às vezes a gente consegue passar o dia inteiro em oração? E por que de repente a gente não consegue? E por que a gente se cansa? Por que a gente não tem o mesmo ânimo? Porque a gente vai se afastando de Deus. E a gente não enxerga mais os atos amorosos de Deus. O hino disse assim: conte as bênçãos. Dize quantas são. E você vai ver com surpresa o quanto Deus já fez. Tens acaso mágoa, triste é teu lidar? A cruz é muito pesada, mas comece a contar as bênçãos.
Veja o que Deus está fazendo na tua vida. Como Ele minorou o mal. O que é minorar o mal? Não é que você não sofreu o mal, mas diminuiu a intensidade do mal contra a tua vida. Como Ele te poupou, você tem que olhar a parte que Ele poupou. Ah, mas a gente sofreu. Ah, mas meu filho sofreu. Sofreu, mas menos do que era para sofrer. Ele minorou o mal, não está lá? Então conte as bênçãos, comece a buscar de Deus, Ele abrir os teus olhos para você poder enxergar. Não fique olhando só para o problema, mude o foco. Paulo fala em Filipenses assim, comece a pensar naquilo que é justo, naquilo que é amável, naquilo que tem boa fama, naquilo que é justo, naquilo que é puro, que tem virtude. Encha os teus pensamentos dessas coisas e não seja escravo de pensamentos negativos, de pensamentos de derrota, de pensamentos de sofrimento. Ah, Deus não está comigo, Deus não ouve a minha oração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Muito bem.